Vamos lá, vamos só começar aqui. Tchararam, 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 tchan, tchan. Esperando a galera entrar, vamos compartilhar a primeira vez. Faremos 10 compartilhamentos hoje dessa live. Para você que está acompanhando no YouTube. Para você que está acompanhando no YouTube e está acompanhando também lá agora na Twitch. A gente está abrindo lá na Twitch também, Ogro Web TV 082. E o debate é muito simples, né? Houve justiça no julgamento de Bolsonaro. A gente vai abrir agora, estamos começando lá na Twitch também, e o motivo desse debate é, eu tomei a liberdade de abrir a petição inicial do advogado do PDT que ingressou com a ação. Né? E aí eu tomei a liberdade de abrir aqui, é o senhor Valber Agra, tá? Tomei a liberdade de abrir aqui a inscrição do Valber Agra, Advogados Associados, ao excelentíssimo senhor ministro Benedito Gonçalves, corregedor-geral eleitoral do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral. Então a ideia é a gente chamar as pessoas aqui, eu tomei a liberdade de ler, né? Tomei a liberdade de ler, e ela é curtinha, ela é um minuto aqui só de apresentação, ela tem 38 páginas, mas aí a gente vai discorrendo ela com vocês, para que vocês possam acompanhar diretamente, para que vocês possam abrir diretamente. Então, assim, para quem tem interesse, compartilhe a live aí. Essa conta é a conta principal do canal Ogro Web TV. Mandem presentes, né? Você não pode mandar presente, obviamente. Tem outra forma de ajudar, que é compartilhando a live. Quando a live for lá para o YouTube, assiste ela completa, dá o seu like. Se você não gostou, dá o dislike também. Independente de você dar like ou dislike, isso vai gerar engajamento para a live, tá? E para o conteúdo gerado lá no canal no YouTube. Então é fundamental que você acompanhe antes de tudo para a gente poder ter essa noção. Vê só, eu estou aqui agora, para quem está acompanhando comigo, eu estou abrindo o processo lá na Twitch. Então é Ogro Web TV 082. Se você quer ler o processo na íntegra, tá lá na Twitch, você pode acompanhar comigo. Eu tô lendo ele lá com vocês na Twitch, na íntegra, Ogro Web TV 082. Vocês vão poder seguir. Vê só. Foi um pedido, o processo é o número, é o 061180 27 2022, final 000, ação de investigação judicial eleitoral, órgão julgador é o colegiado do Superior Tribunal Eleitoral, órgão julgador é o corregedor-geral, ministro Benedito Gonçalves. A ação ela tem um valor de causa zero, os assuntos da ação, abuso de poder político e de autoridade, a ação não corre em segredo de justiça, não houve questão de justiça gratuita, pedido de liminar ou antecipação de tutela sim ocorreu. Quem são as partes denunciantes dessa ação? Né? A galera fala muito que é o PT, que é o Partido dos Trabalhadores, galera. E não é o PT o promotor da ação, a parte ativa da ação, não a parte passiva. É o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, e o senhor Ciro Ferreira Gomes são as partes aí que são promotoras dadas diretamente no processo como partes passivas, polos passivos da ação. O senhor Jair Messias Bolsonaro, o senhor Walter Souza Braga Neto, né? E aí ele coloca, a petição foi colocada muitas vezes ali na AGE de maneira eletrônica. Então a gente já começa a ver. Eu vou ver se tem alguém que topa subir aqui, a gente já começa a conversar. Tem o Matias Santiago, vamos ver o que é que o Matias Santiago pode nos dizer aqui. E vamos receber o Matias Santiago aqui. Como é que você tá? Salve, Matias. Estou muito bem. Como é que você tá, meu velho? Matheus, perdão. Como é que você tá? Tô bem. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tá feliz com o Bolsonaro inelegível?
Cara, isso não é um jogo de futebol. Isso é uma Não? relação de justiça. Não, não tem pra que tá feliz ou tá Ai, como triste. você é sério, ogro. Fiquei até sem graça agora. Mas pode falar, diz aí. Não, eu falei assim, tô muito feliz que ele não tenha a Ah, possibilidade de se não. eleger mais. Partindo desse princípio, sim, mas a gente está na discussão agora muito maior. Para quem está acompanhando aí, a gente está buscando hoje aqui muito mais que a inegibilidade. A gente quer realmente a retirada dele da vida política, né? A Uhum. inegibilidade dele, ele ainda tem muito peso, né? Você Aí acha o que. Naldo, Você acha que tudo você não bom, pode Naldo? fortalecer a direita? Você acha que você não pode fortalecer a direita? Ou seja, é fortalecer a ideia de que ele é um agente que está contra o sistema e tudo mais? Para ser bem honesto, não, porque assim, Uhum. Bolsonaro e sistema, se a gente fala que Bolsonaro está contra o sistema, é uma grande Uhum. bobagem. Por quê? Sim. Porque Bolsonaro é o sistema há mais de 20 anos, né? Há 28, 30, 32 anos Bolsonaro é sistema. Desde 1990 que Bolsonaro está aí participando ativamente do sistema. Então, quando a gente vai dizer isso, que Bolsonaro é um homem que está lutando contra o sistema, ele gosta tanto do sistema que colocou os filhos, colocou as mulheres, colocou a atual esposa, quer colocar agora Uhum. o filho mais novo para vereador no Rio de Janeiro, o Jair Sim. Renan. Então, assim, Uhum. essa falácia de que Bolsonaro é alguém ligado ao sistema, é alguém que está lutando contra o sistema, ele não pode lutar contra aquilo que ele é realmente, de fato. Ele é o sistema hoje, ele é a personificação do sistema e da política corrupta Sim. que o Brasil tem. Então, assim, eu não acredito nisso, não. Eu só estou lendo aqui, quem quiser acompanhar lá na Twitch, eu estou lendo lá também, agora eu estou ao vivo na Twitch, eu estou colocando o processo na íntegra, o pedido na íntegra. Ele tem 38 páginas, a gente está agora na página um onde ele na página 2 onde ele fala quem são os autores da ação, né? Os autores da ação é o senhor Valber Agra, o advogado, e aí a gente tem o Ciro Gomes, o Carlos Lupe, obrigado, Fran, obrigado pelo carinho, obrigado pelos presentes. E a gente tem aqui o senhor Benedito Gonçalves, o relator do TSE, recebendo o processo. Então, Uhum. Bolsonaro não foi julgado porque ele fez algo absurdo, né? Ele foi julgado porque ele simplesmente se deu conta de que ele tinha cometido abuso político. E eu até classificaria, se eu fosse ministro do, STE, do TSE, eu classificaria abuso econômico, porque ele estava no princípio que era contra a paridade de armas, que é um princípio que a gente usa no direito. Que é o princípio de paridade de armas? Ele e Uhum. Lula estavam muito desiguais, porque Lula não tinha o Itamaraty, não tinha o Senado, não tinha o Congresso, não tinha máquina pública a seu favor, enquanto Bolsonaro tinha tudo isso e usou tudo isso para tentar se reeleger e não conseguiu. É o primeiro presidente na história, desde o processo de redemocratização, que não consegue se reeleger, tá? Aham. Fica- E isso tá. É que eu peguei a decisão do TCE e eu tô vendo o artigo 22 lá da lei de inelegibilidade, não é isso? certo. Aqui fa... Você pegou a decisão do TSE, você pegou ela onde? Mostra pra gente. tá aqui, ó, no site do TSE, né? Peraí, deixa eu abrir aqui Ah, você já rapidinho. pegou o acórdão já, certo? Isso, a decisão do TSE. E tá aqui no artigo 22 que é partido político, coligação, candidato, né? Relatando fatos, indicando provas, indício, circunstância. É difícil de entender, né? Não, E não, super, pedir. super, super fácil. Ah, é fácil que você é da área, danado. Por isso que é fácil. É difícil pra gente que é leigo entender, né? Aqui tá falando que ele cometeu desvio de finalidade, né? Porque ele usa uma reunião aparentemente diplomática sem fim diplomático, não é isso? Sabe qual foi o motivo que levou ele a ficar inelegível? Ele colocou Hum, um monte de embaixador dentro de uma sala. Ele usou a EBC, que é a TV estatal. Ele botou um monte de embaixador. Vou falar de maneira bem didática, como professor. Ele pegou um monte de sim, embaixador, colocou dentro da sala, pegou a EBC, que é a TV estatal, pegou a rede social dele, que o povo diz, ah, mas a rede social não é dele? Sim, cara, a rede social é dele. Porém, essa rede social estava a serviço do presidente da República, não da pessoa física Jair Messias Bolsonaro. Aí ele faz tudo isso, coloca ali para a galera acompanhar e simplesmente ele esquece que ele é o presidente. Ele descredibiliza, e eu vou repetir a palavra de maneira muito clara, ele descredibiliza, diante de vários embaixadores, o sistema uhum, eleitoral brasileiro, né? certo. Quando eu sou bem sincero,
Quando eu não concordo com o sistema, por exemplo, eu não concordo com o sistema político para a eleição do Tribunal de Contas, eu faço a minha crítica. Eu tive um colega que não foi indicado ao Tribunal de Contas e eu disse por quê, fiz a crítica inclusive no meu partido. Eu sou do PT e critiquei esses no PT. Eu disse, olha, foi um erro nós não termos escolhido um colega que é militante do, do partido e termos escolhido a esposa do senador Renan Filho. E aí o deputado estadual, cito o nome do deputado estadual aqui, ó, o deputado Ronaldo Medeiros, não, mas a gente já tinha um acordo. Ele Aham. disse, não, mas o professor não analisa o acordo, analisa currículos, acordos. E aí eles ficaram chateados e para ser sincero, eu tô dando a mínima se a galera fica chateada com isso, pra Eu galera vi, entender. eu vi a Daniela Lima, da CNN, Hum, né? Acho que ela leu um áudio, alguma mensagem que ele tinha dito durante a reunião, né? E você sabe o que ele chegou a falar? Algumas palavras que ele chegou a proferir durante a reunião? Ele estava? não, para ser sincero, não. Para ser sincero, não li ainda o teor das palavras. O que eu vi foi, ele falou que, abre aspas, tá? Que o sistema Uhum. eleitoral do Brasil sofria grande problema com a questão das urnas. Ele fala até no tocante às urnas. E ele pediu uma coisa que foi pedida na década de 80. Ele pediu, inclusive, a auditoria da OEA. Para a galera que não sabe, a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, a OEA nem tem mais essa validade toda. A OEA só entra quando tem situação de guerra especificamente, né? Ou Uhum. iminência de guerra e tudo mais. Então ele falou que e ele fez uma maravilha em relação ao voto impresso e tudo. E foi derrubada a questão do voto impresso. E o próprio PT também tinha pedido voto impresso em 2012, para a galera que não sabe. Sim. Eu sou um cara de esquerda, mas eu não sou alienado a ponto de negar isso. O PT pediu voto impresso em 2012 e eu não entendo porque eu sou a favor. Se não for custar tão caro, tem que botar voto impresso sim. Vai custar caro para Uhum. os cofres públicos? Vai. É custar quanto? Algo em torno de 12 bi. Ah, então não bota nessa eleição. E aí, eu ainda volto a dizer. Eu não sei se você acompanhou, mas o relatório do Raul Araújo, o voto do Raul Araújo, do ministro que votou a favor, e do Cássio Nunes Marques, foram dois votos sem uma fundamentação muito justa. O Raul Araújo defendeu o seguinte, que não Uhum. vislumbrava ali prática delituosa do Bolsonaro. Eu entendo que o Raul Araújo é um ministro anti-PT, anti-esquerda. E o Nunes Marques não tem nem capacidade técnica de estar no tribunal, porque o Nunes Marques ele é de órgãos ligados a direito e é também órgãos ligados à igreja evangélica. Ele e o André Mendonça ainda fazem, por incrível que pareça, é, essa ligação entre o direito e a justiça que eu não vejo em lugar nenhum do mundo, só no Brasil. Então, o voto do Raul Araújo foi que não vislumbrava a atividade delituosa do Bolsonaro, porém, o Nunes Marques disse que acompanhava em grande parte o voto do Raul Araújo, porque o Nunes Marques não formulou, não fundamentou um voto. O que é Uhum. fundamentar um voto? É fazer o que a Carmen Lúcia fez. Ela sabia qual era a origem, qual era o desvio de finalidade, sabia que o motivo técnico para a inegibilidade era o desvio de finalidade, tanto é que as multas Sim. foram anuladas. Bolsonaro teve as suas multas anuladas. O Braga Neto não foi condenado na sua essência, salvo engano. O Braga Neto foi condenado, se eu não me engano, foi 3-2. Não, foi 5-2 o julgamento, mas o Braga Neto não foi condenado. Eu acho que assim, na minha humilde opinião, né, a coisa se agrava, né, no sentido dele chamar, né, autoridades de outros países, né. Depois eu Isso. vou dar uma pesquisada que tipo de autoridade que estava lá, de que país que era, Só né, que ele chamou. embaixadores. Embaixadores que praticamente estão no segundo escalão da diplomacia mundial. Por exemplo, ele não Uhum. chamou o embaixador americano, sabendo que o governo já era o governo do Joe Biden. Sim, Mas ele chamou o embaixador da Turquia, do Erdogan. Ele chamou o embaixador da Hungria, do Viktor Orbán. Ele chamou o embaixador da Arábia Saudita, do príncipe Abin Salman. Ele chamou o sim, embaixador do Iêmen, país que tem hoje decapitação como pena capital. Ele chamou o embaixador, por hum, exemplo, da entendi. Bielorrússia, país que está reprimindo com tanques de guerra nas ruas. Então ele chamou essa galera para ser telespectadores de show de Bem horror. canalha, né? Bem E canalha. aí, e aí, meu lindo, olha o que ele coloca, viu? Olha a petição aqui inicial. O Partido Democrático Trabalhista, o PDT, na pessoa jurídica de direito privado, diz aqui, através do seu presidente Roberto Lupe, aí ele determina quais são as considerações iniciais. Artigo 22 da Lei Complementar 64/1990,
Ele disse que qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá representar a Justiça Eleitoral. E aí ele coloca depois, buscou-se com isso a normalidade de um ato de legitimidade daquilo que não faz, vai contra, inclusive, o artigo 19, e ele fundamenta a fundamentação e o pedido dele do Distrito Eleitoral do Valber Agra, que é o advogado do PDT, só para a galera ficar ciente, quem ingressou com a ação que tornou Bolsonaro inelegível foi o PDT. Não foi Uhum. o PT que ingressou. Assim. Isso o PT tem que fazer essa autocrítica ainda. O PT tem uma mania horrível de querer ir para o debate sabendo que existem outros instrumentos que podem ser favoráveis ao debate. A inegibilidade, por exemplo, é uma dessas. Nós temos que lutar pela inegibilidade de Eduardo Bolsonaro, pelas falas na Câmara. A gente tem que lutar pela inegibilidade de Nicolas Ferreira, do Gustavo Gayer, do Kim Kataguiri. Tem que lutar pela inegibilidade aqui em Alagoas do deputado federal, que é o policial Fábio Costa, o delegado Fábio Costa. E eu digo que a gente tem que lutar por essa inegibilidade porque eles cometem atos reiterados que levam à inegibilidade todos os dias. A gente não precisa ficar com medo de dizer, eu estou com um problema em relação à inegibilidade. Temos que dizer isso sim, temos que fazer isso sim. E é no jogo Ô, político. sim. E aí, Ogro, você que é da área de direito, sobre assim, o potencial lesivo, porque eu sou de esquerda, né? Então, ótimo para mim, Bolsonaro está inelegível, até porque, pelo menos para o meu grupo, ele representa uma ameaça muito grande, né? Porque eu sou LGBT e tal. Mas o potencial lesivo que essa ação dele teve, você acha que isso poderia ter desencadeado um processo aí antidemocrático e tudo mais? Sim, mas não é o objeto, por exemplo, que norteia a CPMI. Eu sempre gosto de Uhum. conversar isso com os colegas, porque assim, então, e esqueçam, tá? Vocês não vão ver Bolsonaro depor na CPMI. Se Bolsonaro depuser na CPMI, eu faço uma live de maquiagem aqui para vocês. Eu faço live de salto alto, maquiagem toda montada aqui. É impossível você ver Bolsonaro depor na CPMI. Eu vou lhes mostrar o porquê, meus queridos. Bolsonaro depor na CPMI significa que, né, ele já perdeu os direitos políticos a partir de sexta-feira, então ele é uma pessoa comum, né? O Eduardo Bolsonaro está alegando que o Lula está deixando ele sem os seguranças. Isso foi desmentido, porque ele recebe hoje 16 seguranças, entre eles 4 são do Distrito Federal e os outros 12 são da Polícia Federal. Então ele tem Nossa. 16 agentes de segurança pública. Dilma só tem 2. O Lula só tem 2. Ele tem 16. Isso a galera de esquerda tem que discutir. Dilma está agora na Suíça, inclusive está agora representando o Brasil nesse banco do BRICS, e está com 2 agentes. O Lula tem 2 agentes, o Bolsonaro tem 16. E a justificativa dele, né, ao atual governo, é que ele pode sofrer risco de qualquer coisa. Eu entendo e respeito, não estou aqui para poder criticar ninguém em relação a isso. Mas ele falou, Uhum. Eduardo Bolsonaro falou, que tinham sido tirados as seguranças dele. Mentira. Ele entrou com um pedido para reaver as armas, foram devolvidas a eles 4 armas. Ou seja, por ele ser um capitão da reserva do Exército, ele ainda continua andando sim com seu porte de armas. Ele foi devolvido 2 dias depois que teve a operação na casa dele. Agora eu acredito que essa semana haverão mais operações da Polícia Federal na casa dele. O celular dele foi periciado e tem lá a minuta golpista. O Anderson Torres não envia para ninguém, envia para ele. Mas tudo isso o TSE não levou em consideração. Por quê? Porque isso é pós-factum. Aconteceu depois da reunião com os embaixadores. Então ele só ia se delimitar sobre o que foi denunciado. Nenhum tribunal do mundo diz, então vamos juntar isso e isso, isso. Ele só julga aquilo que foi apresentado. E juiz é preguiçoso, galera. Deixa eu só explicar a vocês. Uhum. Se tem uma categoria de trabalho que é preguiçoso, é juiz. Professor trabalha que nem pedreiro, mas juiz é preguiçoso. Porque eles ralam Uhum. muito para entrar. Depois que eles entram nesse Olimpo, que é a magistratura, eles esquecem basicamente do mundo. Então, o juiz não lê processo, quem lê é o estagiário. Juiz não emite sentença, o voto dele, a sentença é feita muitas vezes por um advogado. Então, assim, eu tô ligado já, Alberto, valeu pelo toque, meu querido. Então, assim, eu tô feliz pela inegibilidade do Bolsonaro, mas eu tô preocupado com uma coisa. Eu tô preocupado com uma coisa, queria muito ouvir também o Ednilson, queria ouvir todo mundo tá participando das lives, quem tá participando aí na Twitch. Eu tô aqui scrollando a tela, passando a tela para vocês poderem ver.
o pedido de investigação foi aberto pelo Partido Democrático Trabalhista, meu ex-partido, tenho muito carinho pelo PDT aqui em Alagoas. Mas eu queria perguntar a vocês, qual é o cenário, primeiro agora o Edilson e depois o Matheus, qual é o cenário que vocês imaginam para 2026? Quem disputará a presidência pelo lado Boa. bolsonarista? No lugar de quem, Ogro? Boa tarde a todos. A todos, obrigado. No lugar de Boa Bolsonaro, tarde. quem disputará a presidência? Eu acho, Ogro, que vai ser o Tarcísio, porque estão apostando, inclusive a turma da direita está apostando muito nisso. Estão colocando, inclusive, aí um cenário como o Tarcísio, presidente, e a Michelle como vice. Eu adoraria comentar sobre isso, porque assim, eu já vi já. A única pergunta que o Lula vai fazer, o Lula não vai estalar os dedos. O Lula vai fazer pior do que o Thanos, vai enfiar o dedo no Tarcísio. Porque assim, a única pergunta que o Lula faria ao Tarcísio é: o Tarcísio hoje é todo, basicamente, aquele cara que mostra a nova forma de fazer política. Mas o Tarcísio foi do governo Dilma. O Tarcísio foi do governo Dilma. O Tarcísio tem ligações diretas ainda com a centro-esquerda. Como é que ele quer se vender para os bolsonaristas, sabendo que ele De tudo que ele direita. aprendeu, veio diretamente da centro-esquerda? O Tarcísio é um cara que, querendo ou não, fecha acordos com o PDT em São Paulo, fecha acordos com o PSB, com o Você acha PSD que, do Kassab, né? você acha que o direita, você acha que a, que a direita liberal tem a possibilidade com o Danilo Gentili ou é fraca a Eu possibilidade? adoro falar sobre o Gentili porque assim, o Gentili vai ser um caso do mesmo caso do presidente da Ucrânia, né? Uhum. Volodymyr Zelensky. Eu acho que o Gentili ele é uma piada pronta, ele não aguenta um round porque ele sabe que no jogo político existem regras das quais ele não concorda. Ele é a favor da ampla liberdade de expressão irrestrita, que ele pega o modelo da primeira emenda americana e ele quer trazer para a realidade. Ele é favorável Uhum. praticamente ali ao libertarianismo. Ele não é nem um liberal, ele é um libertário. Ele é contra impostos, mas ele sabe que a produtora dele recorreu à Lei Rouanet e ele não fala nada. A produtora do Danilo Ogro, Gentili recorreu à Lei Rouanet. Aí ele diz, não, mas eu quero Ogro, empregar também. Pode falar. Ogro, é o Edilson. Tô ouvindo, Edilson, pode falar, fica à Eu vontade. queria te fazer uma pergunta, Ogro. Já que tu és da área de direito, eu sou professor de formação, sou professor de matemática, mas eu estou longe, eu não estou mais lecionando. Já faz pelo menos uns 6 anos que eu não leciono. Lecionei até 2015, 2016, não, 2017, para ser mais exato. Certo. Até 2017 eu lecionei. E eu sou comerciante do ramo de construção civil. Sempre tive comércio, era professor, tive sempre duas atividades, porque tu sabe que salário de professor hoje está melhor, mas há uns 8, 10 anos atrás não era tão bom. Enfim, eu precisava ter uma segunda atividade e aí eu sempre tive comércio. Hoje eu me encontro só como comerciante. Como você, Ogro, é da área de direito, eu queria te fazer uma pergunta que eu sou bem curioso e não tive tempo ainda de pesquisar a respeito. A pergunta seria a seguinte: por que que o presidente Lula, eu sou de esquerda, tá? Votei em Lula 3 vezes, votaria em 10 vezes, se fosse necessário, se assim ele viesse presidente. Vê bem, por que que o presidente Lula ficou na sede da Polícia Federal quando ele foi preso e todo mundo comenta, isso é dito por uma boca só, que Bolsonaro, a papuda te espera. Eu tenho essa dúvida, Ogro, e não Olha, tive tempo ainda de pesquisar a Lucas, fundo sobre esse assunto. eu particularmente não sei qual é a formação do Bolsonaro, né? Se eu não me indica, ele tem o curso de educação física provindo da AMAN, da época que ele foi da AMAN. Mas assim, eu particularmente não sei a formação do Bolsonaro. Você realmente confere que ele é formado em educação física pela AMAN, né? A Academia dos Agulhas Negras, mas tem outro problema. O Lula, quando foi preso, foi por uma questão de territorialidade e o fórum que julgou foi o fórum de Curitiba. Certo. Logo ele cumpriria a pena em Curitiba. Porém, né, a gente sabe que aos chefes de Estado são reservados alguns direitos, aos ex-chefes de Estado, ele foi julgado como ex-chefe de Estado, por exemplo. Sim, No decorrer da aplicação da pena, foi solicitado que o Lula utilizasse tornozeleira. E se você pegar o motivo que levou o Zanin a ser ministro do STF agora, o Lula disse que não ia utilizar a tornozeleira. E ele poderia voltar para São Paulo, inclusive poderia voltar
para São Bernardo do Campo, onde ele tem uma casa, ou voltar para o Guarujá, onde ele também tinha o suposto triplex, né? Ou voltar para qualquer outra região do Brasil, mas com a tornozeleira com monitoramento. Ele disse que não. Já no caso de Bolsonaro, Bolsonaro não será preso, galera. Para com isso. É muito ruim a galera ficar falando que Bolsonaro vai ser preso. Tu achas que não, Ogro? Eu tinha uma certeza quase que absoluta que ele seria preso. Não, eu vou justificar a luz desse carinha aqui. Ó. Esse carinha aqui, por incrível que pareça, é o pai da gente na discussão dos debates, que é o Código de Processo Penal e o Código Penal. O Bolsonaro já é um paciente acima de 65 anos. Até a aplicação da primeira pena, o Bolsonaro vai ter mais de 70 anos. Quando ele for um paciente maior de 70 anos, a estratégia da defesa vai ser: ele tem mais de 70 anos, ele tem que visitar o médico porque ele tem possivelmente complicações daquilo que aconteceu com ele lá. Problemas de saúde. Ele é um cara praticamente que, se ficar lá preso, pode desenvolver a questão da depressão por ser uma pessoa hiperativa do ponto de vista político. Ele, querendo ou não, ele tem filha que a lei determina para as mulheres, tá? A questão do princípio da liberdade condicional. Se o filho for menor de 12 anos, facilita muito no pedido de liberdade condicional. Certo. Tem muito juiz que utiliza isso. Mas a Laurinha já tem 12, né? Então, quando ele for preso, ela vai ter... Se ele for condenado à prisão, ela vai ter em média de 14 anos. Não influencia em nada. O que vai acontecer é... O máximo que vai acontecer com Bolsonaro é um pedido de prisão de natureza domiciliar, para deixar a galera bem clara. Vai cumprir a domiciliar, vai ter a tornozeleira eletrônica, ele não vai aceitar como o Lula. O Lula não aceitou porque disse: vou provar a minha inocência. E a suspeição do Sérgio Moro provou. Mas no caso de Bolsonaro, ele vai dizer que aquela tornozeleira é a mesma coisa que o Daniel Silveira fez. Não vou aceitar a tornozeleira, porque aceitar a tornozeleira é aceitar que o sistema venceu, aquela coisa toda. Então, assim, gente, diante do que a gente viu de história, Michel Temer, Fernando Collor de Mello, que pode ser preso, é daqui da minha terra e pode ser preso. Michel Temer, Fernando Collor de Mello, a probabilidade de Bolsonaro ser preso, ter a pena restritiva de liberdade, Bolsonaro pegaria mais de 35 anos de cadeia. Só para você ter ideia, os crimes que ele colocou aqui, como por exemplo, expansão da pandemia e risco de morte, artigo 252 do Código de Processo Penal, ele tem aqui também incitação, ele tem crimes questão de crimes de mando, né? Então, assim, tudo isso não vai dar a Bolsonaro, é uma pena muito baixa, daria uma pena entre 30, 35 até 60 anos, porque os crimes as penas são computadas, são acumuladas. Porém... Cumulativas. Mas elas, por serem princípio cumulativo de pena, ele vai ser paciente maior de 65 anos, residência fixa, trata de uma ex-autoridade, trata-se, além de ser ex-autoridade, residência fixa, alguém que pode, basicamente, desenvolver algum tipo de trauma na cadeia. Isso não é levado em consideração quando se prende, por exemplo, uma pessoa comum. Quando se prende um homem de 60 anos, ninguém leva em consideração que ele tem 60 anos na hora de prender. Quando se prende uma mulher que tem filho de 10, 11 anos, o advogado pode sustentar no pedido de liberdade condicional que ela tem filho menor de 12, ou que ela tem até filhos amamentando, e ninguém vai levar em consideração. Mas eu adorei a tua pergunta, eu prometo que eu gravo um vídeo depois só falando das possíveis penas e como Bolsonaro pode ser colocado. Ótimo. Mas agora uma coisa é certa, Bolsonaro nunca mais volta para a política, porque até onde eu sei, existirá aí outros processos onde ele será, com certeza, condenado, e essa inexigibilidade dele deve aumentar, não é isso? Porque é cumulativo, né? Não, só um minutinho. A lei da ficha limpa, eu estava até fazendo uma live ontem com o doutor Israel em relação a isso. A lei da ficha limpa, ela vai se aplicar no caso de Bolsonaro, mas é porque... Vamos fazer uma busca aqui nós dois, vamos lá. Deixa eu só interromper aqui para a galera que está acompanhando na Twitch. Quem quiser vai lá na Twitch e olha também que a gente está fazendo isso. Mas qual seria a pena aplicada a Bolsonaro nos crimes, né? Vamos colocar aqui os crimes cometidos por Bolsonaro. E se você defende Bolsonaro e quer subir aqui na live, eu adoraria te ouvir. Mas eu adoraria te ouvir com um bom argumento. Porque assim... Ogro, eu vou voltar a uma pergunta que a gente estava discutindo lá atrás, que é uma coisa que me interessa nessa questão. Né? A ideia do candidato, né, que possivelmente pode substituir a direita, e assim, né,
cooptar essas diversas classes sociais ali que o bolsonarismo conseguia captar, porque querendo ou não, né, é um movimento de massas muito forte, né? E aí, né, tem algumas matérias assim, inclusive aquela da BBC que eu te falei, né, que tem até um professor da Unesp, que acho que ele é especializado em ciências sociais, que ele pegou e falou que o TSE ter feito isso com o Bolsonaro pode fortalecer a imagem de que ele é um personagem que está sendo perseguido pelo sistema, né? E aí o que acontece, né? Agora, né? Você acha que assim, né? Quanto mais você fizer isso, você acha que o bolsonarismo, né? Que é diferente do Bolsonaro, porque o bolsonarismo é um fenômeno social também, né? Isso. Você acha que ele é capaz de desaparecer sem a figura do Bolsonaro? Não Ou pelo porque menos de ser enfraquecido? Pergunta maravilhosa. Não porque a gente vê no bolsonarismo, e agradeço demais a pergunta. Não porque no Sim. bolsonarismo a gente está vendo que ele não é um movimento que está ligado a Bolsonaro, ele está ligado à maldade. Ele não está ligado a Bolsonaro. Né? E eu acho que os amigos não repararam, eu peço que reparem com maior carinho, com maior paciência. Acho que os amigos não repararam o seguinte: Bolsonaro hoje ele conseguiu pegar a extrema-direita brasileira, ele conseguiu dividir essa extrema-direita brasileira em mais de 6 frentes. Eu vou explicar quais são elas agora. Uma frente Uhum. terrivelmente evangélica, liderada pela Damares Alves, pelo Magno Malta, e o pastor que Sim. queria que quebrasse a mandíbula do Lula, que está aparecendo agora. O cara ganhou mais de 300 mil seguidores em uma semana. E esse é Que um horror. fenômeno que eu queria que a galera das ciências sociais explicasse, né? Augusta, fica aí a dica, tá? Minha amiga Augusta Teixeira, tá fazendo agora doutorado também em ciência política. Fica a pergunta, eu queria muito que você explicasse, fizesse um vídeo ensinando pra gente, mostrando pra gente por que que essa frente evangélica, que um pastor que pediu que acontecesse essa atrocidade, ele ganhou 300 mil seguidores em uma semana. E aqui a gente luta para ganhar um seguidor por live, né? Outro ponto também que essa frente terrivelmente evangélica pode projetar a Damares como candidata à presidência. Eu acho maravilhoso. Uma outra frente que pode ser colocada, que é uma frente mais ampla, que pode ter à frente o Eduardo Bolsonaro. É o frescor Sim. dos Bolsonaro, é o Bolsonaro mais aguerrido. Uma outra frente pode ter um outro Bolsonaro, que é o Flávio Bolsonaro, mas ele está mais preocupado em 2026 em se reeleger ao Senado, porque do contrário ele perde o foro e aí, ao perder o foro, ele pode voltar a responder pelos crimes lá de rachadinha quando era deputado estadual. Uma outra frente que pode acontecer é a da Michelle sair como uma mulher, a mulher que foi injustiçada, e ter como vice o Tarcísio. E uma outra, que é a quarta, é o inverso, o Tarcísio saindo, que foi o ministro mais ativo de Bolsonaro, com a Michelle como vice. Uma Sim. última frente que pode ser colocada ali, que a gente já começa a ver, é uma que pode ser gerada pelo senador Cleitinho. Aí você tem Cleitinho de um lado, Nicolas Ferreira, André Fernandes. Eles não têm argumento político para se sustentar, mas eles têm ainda muito apelo popular. São pessoas que batem 1 milhão de visualizações ali, tranquilos em Uhum. seus vídeos. E uma outra que a gente não chegou a falar aqui, que é uma que vale a pena a gente observar, é a do MBL. O MBL sempre sonhou em disputar a presidência da República desde 2014. Então, em Sim. 2026, 12 anos depois do MBL ter explodido, não sairia o Kim Kataguiri. O Kim Kataguiri já vai estar perto de completar 35 anos, que é a idade mínima para ser eleito presidente no Brasil. Mas eu tenho Uhum. certeza que o MBL não apostaria no Danilo Gentili, mas apostaria em nomes que são mais voltados para a direita do novo. Um deles pode ser o Certo. Romeu Zema, um deles pode ser o próprio Isso. Luciano Bivar, tá? Um deles pode ser o do próprio Flávio Araújo, o da Riachuelo. Um deles pode ser até o do Luciano Hang vindo como vice. Então, assim, Nossa. essa direita, essa extrema-direita, e a direita eu respeito, tá? O PSDB, o Democratas, alguém que dá pra gente sentar e conversar, debater o Brasil, a gente tem como respeitar. Mas essa extrema-direita, eu tô achando o máximo, me desculpem agora eu saí um pouquinho da seriedade, eu tô achando o máximo ela se dividir em várias frentes, porque isso pulveriza voto. E como isso pulveriza voto, para ser bem Bom. sincero, Bolsonaro vai lutar muito para fazer prefeitos ano que vem. E cada vez que um prefeito for apoiado por Bolsonaro, o nosso debate da esquerda será o seguinte: ó, cala a boca que você é apoiado por um descondenado. Olha, cala a boca que você é apoiado por alguém que tramou um golpe contra o Brasil. Cala a boca que seu presidente, seu ex-presidente é apoiador de um golpe no país. Cala a boca que não é na minha conta, no meu celular, que tem uma minuta de golpe, não. É na do celular do teu presidente.
A esquerda tem que se apropriar desse debate, porque do contrário, a gente tá ferrado. Antes de eu devolver Verdade. para o Edson, deixa eu só mostrar aqui, ó, os crimes que Bolsonaro tem. Previsto no artigo 304 do Código do Processo do Código Penal, pelo uso de documento falso, ele pode pegar de 2 a 6 anos de prisão. O juiz, nesse É, caso, não vai dar pena restritiva de liberdade, porque os juízes dão 4 anos e 4 anos o cara responde em liberdade. Crimes até liberdade. 4 anos Até em quatro. liberdade. Aí depois, isso. Além do mais, já o crime de corrupção ele pode pegar utilizando inclusive corrupção de menor, né, de 14 anos, ele utilizou, alterou os documentos da filha Laura, ou foi conivente para isso, ele pode pegar pena de 12 anos. Os juízes costumam dar muitas vezes 8 com progressão de pena ali, quando você faz, se são 8, com 8 meses, um décimo da pena, um ano você já consegue recorrer em liberdade. Além do mais, o crime previsto, esse crime em relação a Laura, está previsto no artigo 244, letra D do Estatuto da Criança e do Adolescente. Além do mais, também ele tem um crime em relação ao Código Penal do artigo 288, que é associação criminosa, quando você concorre ou está em parceria com alguém para cometimento de crime, é diferente do formação de quadrilha, tá? Porque não envolvia muito mais. Então, somando tudo, os juristas calculam que Bolsonaro ficaria entre 36 e até 40 anos preso, porque ainda se somam também os crimes da pandemia. Quais são os crimes da pandemia e quais seriam suas penas? Eu estou aqui no site da CNN Brasil, onde Os, ele coloca. os indígenas, o Grueso também aí ou não? Também, ó, ele tem aqui, epidemia com resultado em morte, artigo 267. Aí ele tem aqui, pena de 10 a 15 anos. Os juízes costumam dar ali, se dão 10 a 15, eles arbitram a pena mínima. Depois, infração de medida sanitária, de um mês a um ano. Esse aí ele paga a multa. Quase sempre o juiz não dá a pena restritiva de liberdade. Charlatanismo, de 3 meses a um ano. O juiz quase sempre vai Também colocar a multa. multa. Aí tem aqui incitação ao crime. A pena vai ser de 6 meses de detenção ou multa. O juiz sempre opta pela multa. Penas inferiores a 2 anos é quase que uma praxis do direito que o juiz aplique apenas a multa. Aí tem aqui falsificação de documento particular, artigo 298 do Código Penal. Apenas 5 anos. Pode ser que o juiz ele compute uns 3 para ele. E cada ação dessa está tramitando em separado, tá? Emprego de É. verbas públicas, artigo 315 do Código Penal, pena de 3 meses ou detenção e multa, o juiz aplica a multa. Crime de prevaricação, ele deixou de discutir, de comentar a questão da pandemia e deixou também de informar as autoridades competentes, deixou de agir quando foi notificado pelo o deputado lá, o que veio, Davi Miranda. Davi Miranda não, o Luiz Miranda. Pena de 3 meses a um ano e detenção. E multa, perdão. Ele vai pagar a multa. Crimes de responsabilidade gera perda do mandato, que é a partir da Lei 1079, de 10 de abril de 1950. Crimes contra a humanidade. É aí que eu sou super chateado com o senador Maziz e com o Renan Calheiros. Por que eu sou chateado com esses caras? Bolsonaro cometeu crimes contra a humanidade. Artigo 7º, letras 1, ou melhor, números 1, letras B, H e K, parágrafo 2, letras E e G. E que é esse crime contra a humanidade? As cidades quilombolas e as cidades indígenas foram as últimas cidades a receber vacina. Isso é comprovado, inclusive no meu estado, a cidade de União dos Palmares foi uma das últimas a receber, porque é um reduto quilombola. Vale lembrar o que foi que o Bolsonaro falou sobre os quilombolas lá no passado, tá? Então, assim, e aí, somando tudo aqui, mais a inegibilidade por 8 anos, Bolsonaro pegaria no mínimo 15, no máximo 39 anos de cadeia, mas ele pagaria muitas multas. O que é que vai acontecer? Os advogados dele já vão recorrer, avisando que, como ele não pagou multa, as multas foram canceladas no TSE, que é a instância eleitoral, as demais multas que ele vai pagar agora seriam multas assim, tipo 50 mil reais. Isso os seguidores dele levantam assim. Tipo 30 mil reais, os seguidores levantam assim. Isso 60 mil reais, os seguidores deles levantam assim, tá? Então eu sou favorável, inclusive, que Bolsonaro se torne inelegível, não pela questão do TSE, mas pela lei da ficha limpa. Pela lei da ficha limpa, eu sou favorável que ele se torne. Ele já avisou que vai recorrer segunda-feira, ele já recorre ao TSE.
ao STF. Gente, STF. o que é que vai acontecer quando ele recorrer ao STF? Pensem comigo. Ele vai recorrer ao STF. Quem é que não pode ser relator quando ele recorrer ao STF? O ministro É o Alexandre de Senado. Moraes, Carmen Lúcia e o Cássio Nunes. Esses três não podem ser relatores quando o Bolsonaro recorrer ao STF. Mas esses três votam. E aí que está o problema. Como esses três votam, ele já sabe que vai ter André Mendonça e Cássio Nunes votando nele, que lá é chamado de ministro Nunes Marques, né? Mas é Cássio Nunes Marques. Ele vai ter André Mendonça e Nunes Marques votando com ele. E ele terá nada, no STF vai dar 5-2 de novo, Alberto. Pô, Alberto, meu amigão, vai dar 5-2 lá de novo, cara. Por quê? Mas não são 11, né, Hugo? São 11 lá, né? Mas ali a gente sabe que não vai ter quórum completo para votação. Vão faltar em média ali 4 juízes. Por exemplo, Gilmar Mendes se ausenta muito do STF. Aí você pega Certo. quem mais? O Gilmar Mendes se ausenta muito. A galera sai muito. Inclusive tem ministro do STF que quando vê que a pauta é uma pauta bomba, uma pauta muito forte, o cara diz, olha, eu vou pedir Querem vistas. se envolver, né? Quem é que mais pediu vistas? Por exemplo, o Raul Araújo pediu vistas do caso Bolsonaro, lá no TSE, mas ele pediu vistas com a certeza, e eu volto a dizer, ele pediu vistas com a certeza de que praticamente a decisão ia ficar suspensa. Não, ele não está suspenso, ele já está inelegível. Para as eleições que ele teria pretensão de sair candidato, por exemplo, à Prefeitura do Rio. Imagina Bolsonaro prefeito do Rio. Né? Então, para esse tipo de cenário, ele não pode mais. Se ele for Ele buscar está agora inelegível para qualquer esfera, municipal, federal, para entendeu? qualquer esfera e para assumir qualquer cargo de origem pública, ele não pode Em- assumir por estar inelegível. Ele não pode Maravilha. ser nem secretário de ninguém. Não pode nem ser E, secretário. e aí, Sabe? deixa eu te perguntar uma coisa. Eu cheguei a ver, né, em algumas manchetes do site que ele poderia se candidatar a vereador. Agora não pode mesmo, né? É para todos Não, mesmo. porque o princípio da inelegibilidade, o que acontece, o princípio da inelegibilidade é basicamente você não pode concorrer a nada porque o TSE ele não age sob esferas. Não existe um TSE para a esfera municipal, estadual e federal. Ele torna você Ah, inelegível via TSE. Então, entendi. Bolsonaro vai estar inelegível agora se ele quisesse ser vereador de Rio das Pedras, se ele quisesse ser vereador de Teresópolis, tá? Se ele quisesse ser vereador de qualquer reduto como esse, ele estaria inelegível. Agora, o que é que acontece? Que a galera tem que prestar bastante atenção. Quando a gente fala de Bolsonaro, a gente está falando simplesmente de um homem que veio com o apoio de uma camada que é uma camada que me dá muito medo. É a galera que não respeita a população LGBT, QIAPN+. É uma galera que comete crimes ali em relação à etnia, raça e cor e é amparado, como é o caso do Gustavo Gayer. Nós precisamos discutir o Gustavo Gayer aqui. A gente tem que discutir a postura do deputado Gustavo Gayer quando ele vai no podcast. E eu tomei a liberdade, eu gravei um vídeo. Quem quiser me ajudar, vai lá no vídeo, tá no canal. O link tá na bio, é Ogro Web TV, o meu canal, sem o 082. E o Gustavo Gayer disse que a fome na África, eu queria muito ouvir vocês também, mas a fome na África, ela está associada, a fome não, perdão, as ditaduras na África estão associadas, querendo ou não, a questão da esquerda diretamente. E depois ele fala que está ligado muito mais à questão de intelecto, está ligado à raça. Primeiro que nem se usa mais o termo raça, pô. O último cara que classificou espécies por raça foi o Linneu. A gente usa o termo etnia. Então, assim, Absurdo. e ele falou por diversas vezes, ninguém me contou. Eu assisti o podcast. Eu ouvi o podcast por 2 horas. Primeira parte do podcast eu ouvi. Tinha 1 hora e 40. A segunda era mais 20 minutinhos. Eu ouvi, ninguém me contou. Então ele fala com um cara de boné para trás. Era um podcast totalmente dessa galera direita que defende o MEI, defende os sistemas da classe empresarial. E a galera que sataniza a CLT. E aí Uhum. quando eu comecei a ver, pra galera que não conhece o Gustavo Gayer, mais uma vez eu vou dar um comentário aqui de quem é. Gustavo Gayer é filho de uma deputada estadual de Goiás, que foi uma deputada, inclusive, que lutou pela Constituinte, uma mulher de esquerda,
né? Isso que eu estou falando aqui, ele não pode me processar porque isso é público. A mãe dele foi uma mulher de centro-esquerda e lutou pela democratização do país. Só que ele construiu um patrimônio com educação. O Gustavo Gayer é um dos acionistas de faculdades, de cursos de inglês e por aí vai. Isso é público, galera. O que eu estou falando aqui é público. Uhum. Só que aí ele começou a ganhar muita notoriedade no início dessa década, agora 2012, 2013, contra a Dilma. E ele faz uma tese que o MBL sustenta muito, que é aquela tese de você bater nas pautas de comportamento. Então, gente, se você Bruno, para. Oi, por favor, pode falar. é, não, imagina, eu gosto muito de conversar, acho que assim, é bastante frutuosa a conversa. Eu vou fazer, tipo, como se fosse duas perguntinhas juntas, né? E eu vou ter que descer aqui, que Eu acho que que é agradeço, importante, cara. né? Eu acho que é importante. O bolsonarismo, você falou assim, que é um fenômeno de maldade, etc. Hum, Eu vejo que existe uma parcela raiz ali que é anti-ciência, anti-direitos humanos, anti-pobre, anti-LGBT e etc, isso, né? isso. E assim, e aquela parcela de pessoas que são enganadas? Porque tem aquele cara muito humilde, né, semi-alfabetizado, e aqui não é no sentido de pejorativo, tipo assim, que tem pouco conhecimento e tal. É isso. Eu tô com esse livro aqui, eu posso até depois fazer a resenha dele pra vocês. Mas pode falar, pode falar. Não, imagina, imagina. E assim, se você acha mesmo que a maioria do povo brasileiro que tenha votado em Bolsonaro é tudo bem que seja uma parcela de uma população preconceituosa, mas a maioria seja má, porque eu vejo que existe uma grande parcela de enganados e existe Não. só uma pequena ali que é uma raiz mesmo, entendeu? Do Eu, Bolsonaro. Ah, e aí respo- a segunda, né? A segunda, sobre o MBL. Aquela direita liberal, né, que vem assim, com um viés menos conservador, que sei lá, que no Brasil poderia apoiar a legalização das drogas, o aborto. Você acha que é possível você consolidar uma direita liberal, tipo estilo norte-americano aqui no Brasil, com uma população tão religiosa? Você acha que tem não, como? não é na segunda resposta, porque a direita brasileira ela só existe no Brasil, isso não é uma piada, isso não é uma Sim. pegadinha. A direita Uhum. brasileira só existe no Brasil, eu vou explicar o porquê. Você pega a direita americana, os conservadores, né? A galera alt-right mesmo. Eu participo, jogo FIFA e vai não vai, eu tô entrando no Discord para conversar com a galera e eu fico vendo lá. Se eu disser que eu sou um cara de esquerda no Brasil, que eu sou um professor, o conservador americano faz, cara, vou orar por você, boa aula, bom trabalho, vou seguir. Eu só não Sim, concordo, professor, com essa galera que não aceita a natureza, não aceita o que Deus impôs e quer colocar em mim um debate filosófico do qual eu não aceito essa pecha. Aí eu já nem vou certo. por esse debate. Mas aqui no Brasil, o pastor Marcos Feliciano, o Silas Malafaia. Aqui em Alagoas teve até um pastor que foi responsabilizado civil e criminalmente pela fala contra o Fábio Pochá e contra o Gregório do Vivier e não, contra o Paulo Gustavo, perdão. E esse pastor, eu tive um problema sério com ele, porque ele foi na postagem minha, falou um monte de coisa, e era um pastor da Assembleia de Deus. Eu fui cobrar ele lá na igreja, na sede. Mano, fala na minha cara, pô, tô aqui. Então, não, eu não consigo ver essa direita liberal americana como a direita brasileira, porque é impossível. O americano ele ainda conseguiu ver a questão das liberdades e ele não vendeu suas liberdades. E na outra pergunta, a questão do MBL especificamente, e na questão de como a gente vê essa direita se pulverizar, eu li esse livro, eu comprei junto com minha esposa. Ela não é uma pessoa que tem ela é politizada pra caramba, mas ela não debate política. Sigam o canal dela, Na Minha Estante. Ô, cara, eu que agradeço, Edilson. O canal dela Na Minha Estante, sigam as redes sociais dela, ela tá aqui embaixo, vou colocar aqui embaixo na descrição, que eu sempre erro. Olha que o marido relapso, né? E aí, mas assim, ela não vai ela não vai nessa vibe de estar debatendo política, porque pra ela não é salutar. Eu já estou infectado por isso aqui. Mas o Paulo Giraldelli, que é o autor desse livro aqui, deixa eu mostrar para outra câmera também, o filósofo Paulo Giraldelli, ele apresenta quem é Bolsonaro, né? Ele coloca aqui, a filosofia explica Bolsonaro por Paulo Giraldelli. Então ele fala muitas vezes o que é praticamente Bolsonaro. Ele é uma pessoa inculta, ele é uma pessoa que sabe-se lá Deus como foi que ele conseguiu entrar no exército, né? A gente sabe que hoje, se Bolsonaro fosse submetido a essas provas,
né, da AMAN, da Polícia Federal, da OAB, se os Bolsonaro fossem submetidos a isso, eles não passariam nessas provas. O Eduardo Bolsonaro se apresenta como policial federal, mas a inscrição dele na Polícia Federal é de escrivão da Polícia Federal. E a galera tem que lembrar que o escrivão só age na falta do agente, tá? Nas forças policiais auxiliares, como Polícia Civil e Polícia Federal, o escrivão só vai pro fight mesmo se não tiver o agente, tá? Mas ele se apresenta como ele se apresentou pro Evandro Guedes como se ele fosse a coisa mais importante do mundo. Então, assim, você me perguntou se essa galera que votou em Bolsonaro, se existia uma galera ali que foi enganada e como é que eu conseguia perceber. Sou muito criterioso em dizer: ninguém votou em Jair Messias Bolsonaro enganado. Ninguém. Me perdoe. Nossa. Quem votou sabe muito bem que no seu certeza, âmago... Ogro. Certeza. Absoluta. Sabe por quê? Você é LGBT. Eu sei que... vamos bater um papo aqui. Eu sei que é difícil, né? Porque isso nem é um argumento, mas a título de exemplo pessoal, né? É um cabeleireiro muito bom, né? Quem corta meu cabelo, ele falou hoje assim: olha, cara, eu votei no Bolsonaro porque em 2018 eu via ele como um candidato novo. É uma pessoa que não está ali em contato permanente com a política e não tem assim muito claro, né, essa noção de classe, essa noção política histórica que você precisa ter para se posicionar politicamente no mundo. Beleza. Tem um segundo exemplo, que é aquela pessoa que pega e fala assim: mas ele não é corrupto, né? Que é muito um argumento moral, que eu acho que é esse que você encontra em qualquer padaria. Você sente com qualquer pessoa, não é por uma pauta econômica, não é por um modelo econômico, não é porque ele apresenta um propósito, um projeto. Porque, por exemplo, até o Ciro Gomes, que não é de direita, é uma centro-esquerda ali, ele tem um livrinho lá dele, que ele apresenta todo o projeto econômico, então como ele já foi ministro da economia e tal, então ele tem uma coisa assim mais consistente. Eu vejo que a pauta é moral, porque ele é honesto, porque ele é honesto, porque ele é honesto. Então, isso no ouvido do cidadão brasileiro médio, né, que não tem muita informação, a não ser aquela que já vem filtrada pela mídia sobre política, é um argumento muito bom. Por quê? Porque ela reforça o cidadão de bem, o pai de família e turlulu, né? Então, você acha que essas pessoas todas, esses 50% ali, ficou mais ou menos uns 50% da eleição, todas elas estavam conscientes de quem estava votando? Eu tenho certeza absoluta e gostaria muito de fundamentar o meu porquê. Certo. Vamos não, lá. Quero ouvir. Essa galera toda tinha certeza? Ogro. Oi, pode falar. Ogro. Eu queria só dar uma parte no que o Matheus falou, aí depois você faz um apanhado do que eu vou falar e do que ele falou. Tranquilo. Aí assim você fecha aí a tua resposta com chave de ouro. Matheus, Ogro e todo mundo da barra de rolagem. Historicamente, desde 1989, 1/3 do eleitorado brasileiro vota no PT em todos os primeiros turnos. 1/3 vota contra o PT em todos os primeiros turnos. Então, essa rejeição do PT ela é histórica desde 1989, né? Então, eu jogo esse 1/3 do eleitorado que votou no Bolsonaro, eu jogo a rejeição histórica do PT. Uhum. Eu joguei então já vou finalizar. Então, 1/3 ama e 1/3 odeia. E cadê esse outro 1/3? Vamos lá. 2/3 de 1/3, tomara que vocês compreendam o que eu estou falando. 2/3 desse total, 2/3 desse total de 1/3, quem consegue atrair esse público ganha a campanha. Ora o PT conseguiu, ora o PT não conseguiu. Então veja bem, o que eu acredito que o Ogro vai falar agora, ele faz parte de uma rejeição histórica do PT, e o que eu digo e afirmo que o Bolsonaro ganhou foi exatamente a parte mais extremista desse 1/3, certo, que acompanhou o Bolsonaro em 2018, em 2022. Porém,
Nenhum eleitor que votou em Bolsonaro votou inconsciente porque ele foi enganado em 2018. Mas em 2022 ele votou consciente. Então vou fechar, atribuo a um terço histórico rejeição e esse restante que chegou aí aos 49% são extremistas. É isso que eu defino. Nossa, Vamos entendi. lá então. Eu adoraria comentar exatamente isso, até porque a nossa live está chegando ao fim. Me prometi fazer 1 hora de live sempre para poder entregar lá no YouTube, porque passou de 2 horas a galera não assiste. É um podcast onde eu estou falando só, né? Não Uhum. tenho, vocês não aparecem aqui a imagem, aparece só as janelinhas lá para mim na hora de subir o vídeo no YouTube. Mas vamos lá. Quando eu falei isso, eu afirmo que a galera votou sabendo que era, porque assim, todo brasileiro tem muita pauta moral. Ele é muito moralista. É um brasileiro que viu o El Chan com a Sheila Carvalho, com a Sheila Mello, com a Débora Brasil, mas ele não queria que a filha dele descesse na boquinha da garrafa ou segurasse o Chan. Mas ele adorava ver as mulheres na tarde de domingo. Era aquele que via, sabia que tinha o Lafon, sabia que tinha os personagens LGBT na TV, mas Sim, ele com não certeza. admitia que o filho dele fosse, né? Exatamente. É aquele que via muitas vezes que o jogador de futebol se separava e casava com outra mulher, mas ele sabia que o pastor tinha dito que o casamento para ele era indissolúvel, era indivisível, era basicamente aquele casamento que não ia acabar nunca. Mas ele via o jogador de futebol trocar de mulher, o pagodeiro trocar de mulher, o casal novo ir lá se apresentar no Gugu, né? Ele via isso, ninguém contava, ele via. E aí chega um homem falando que é contra banheiros LGBTs. Sim, Só que ele esquece que grande parte dos assédios, dos crimes contra crianças não acontecem nos banheiros, acontecem dentro de casa com uma pessoa que essa família mais tinha confiança, que era muitas vezes ali o pai, que era muitas vezes alguém próximo, sempre. Além do sim. mais, também, por incrível que pareça, essa população toda viu que ele era um homem que já estava no segundo casamento com uma mulher no mínimo 30 anos mais nova, 25 anos mais nova que ele. Então a própria Certo. população, ela já sabia. Era um homem que brincou e prezou buscar muitas vezes dos chaveirinhos. Ele buscou o chaveirinho do negro, o chaveirinho do gay, o chaveirinho da lésbica. Ele pegou o Hélio Negão para ser o seu chaveirinho preto lá. Ele pegou muitas vezes o Agostinho Fernandes, o maquiador, para ser o seu chaveirinho gay. Ele pegou Chaveirinho muitas gay. vezes aquela mulher, aquela menina que foi morar nos Estados Unidos, a Camila Ellen, não sei o que ela é, para ser o chaveirinho lésbico. Aí ele Que foi pegou vítima de lesbofobia, inclusive. Exato. Ele pegou muitas vezes a Regina Duarte, que é casada com um dos maiores nomes do agro no Brasil, para dizer que ele tem apoio da camada artística. Então, assim, quem votou no Bolsonaro sabia quando botava a cabeça no travesseiro que aquele homem que estava ali, ele não era um conservador nato. Ogro, Hum. essa sua última frase. É, eu vou falar diretamente, mas é sem ofender. Você não acha que tá sendo um pouco radical? Porque, assim, quem votava em Bolsonaro ao deitar sua cabeça no travesseiro sabia. Você não leva em consideração aquilo que já é antigo e velho na política? Os cidadãos, né, são os filhos, e aí eles precisam da figura de um O pai, do coração, mito e o etc. coração de um homem, ele mesmo quando ele está lá no leito de morte, ele não repousa. Né? Eu vi isso numa aula e fiquei encantado. Se você é um cara que é Uhum, aguerrido, que você quer. Tanto é que certo. quando os terroristas da Ucrânia em 2007, 2008, gritavam Viva Bassaiev, eles iam para a discussão porque queriam separar a Chechênia, a Ucrânia, queriam aquele movimento separatista. Não é diferente de um brasileiro. Quem foi lá, apertou Certo. 17, viu um homem falar que queria F apetralhado e fazer o gesto da arma com a mão. Então, será Uhum. que o conjunto imagético básico de fazer a arminha com a mão, dizer que quando ganhasse não ia ter crime contra as mulheres, ia ter crime contra os homens, essa distribuição das armas, onde é que fala no livro, em qualquer livro da Bíblia, que a gente tem que viver somente pela arma? Tanto é que o próprio Cristo fala que aquele que viveu pela espada morrerá.
Eu sou ateu, mas eu acho Uhum. Cristo um dos caras mais tops que tinha na questão da lógica. Se você viveu pela espada você morrerá. E aí o povo começa a dizer, não, mas eles queriam botar um Cristo com Kalashnikov na mão daqui a pouco. Eles não queriam fazer uma Aí, discussão política ampla. Então, quem votou não é um radicalismo, é uma constatação. Quem votou sabia que no seu âmago, no seu ímpeto, na sua questão mais íntima, não nutria um sentimento de, não, peraí, eu vou dar um voto aqui. Existiam vários candidatos nos dois processos. No processo de 2014, você tinha o Amoedo. No processo de 2020, no 2014, 2018, você tinha o Amoedo. No processo de 2022, você tinha o Felipe França, eu acho. Você tinha o outro Vila, cara do Felipe novo, Dávila. Felipe você Dávila, perdão. você acha que pode ser uma constatação perigosa? Pode ser, tá? Uma constatação perigosa que metade da população, né, ainda que eu seja de esquerda, metade da população seja má? Tipo assim, Eu tenho metade da certeza. população que votou no Bolsonaro seja profundamente má? Eu tenho certeza. Se eu abrir agora minha caixa aqui de comentários de Certo. qualquer vídeo, até o que eu recebi em box, não era nem para eu estar vivo. Você praticamente, você é tido na visão do Nicolas Era Ferreira pra estar morto. como um pecador. Então, assim, Sim. quem concorda com isso viu essa manifestação em algum momento. Por exemplo, eu critico o Lula quando ele fala que Pelotas era exportadora de viado, e ele depois disse, a fala foi feita num momento infeliz, o homem muda, ele inclusive cita Lenin, do Homem Novo, que Lenin Tá. fala, que a gente está em constante transformação. O Lula leu Lenin e Bolsonaro se deu trabalho de ler. Então, assim, quando você pergunta ao Bolsonaro se ele se arrepende de alguma fala que ele diz, ele faz sempre uma pormenorização. Mas o PT não falou isso? Não, bicho, o PT foi julgado. O PT foi julgado por 14 anos nas urnas. De 2010 de 2008 a 2020 e pouco, o PT foi julgado. Então, assim, quando você Uhum. pega essa população, esse povo botou a cabeça no travesseiro sabendo que LGBTs, né, merecem uma segunda chance e não deram. Esse povo botou a cabeça no travesseiro sabendo que tinha o último presidente que queria se classificar como o último militar no governo. Ele se apresenta como o último presidente militar do governo. E o Brasil teve 5 presidentes militares, então ele se apresenta durante o período da ditadura. Ele se apresenta como o último presidente militar, ele se apresentou assim, inclusive fora, para o Erdogan, na Turquia, que ele falou, Uhum. eu sou um ex-capitão. Então, essa galera não percebeu isso. Se ela não percebeu isso, não é por ingenuidade, não. É porque, às vezes, a maldade causa simpatia. A maldade causa simpatia. Quando você vê alguém que diz, eu vou fazer isso aqui, e mulher tem que ganhar menos, e LGBTs não são semideuses, eu não entraria num avião pilotado por um piloto negro, não seria operado por um médico negro. Ele falou muitas vezes que o próprio Lula, e aqui tem um cara que eu tô louco para debater com ele, é o Marcos, que ele disse que o Lula era envolvido com o narcotráfico. Eu tô louco para debater com o Marcos a respeito disso. Eu quero que Ah, ele esse, mostre. nossa, seria um debate muito bom, né? Ele me desceu da live, ele me bloqueou. Ele fez um negócio ontem com o Atílio que eu achei muito covarde, né? O Atílio tava detonando ele pegou e derrubou. Mas ele faz isso. Sabe por quê? Porque ele diz o seguinte: ele diz, o Lula tem ligações com as Farc. Eu disse, tem, ele fez, tem. Eu disse, tá bom. Eu aposto R$ 10.000 se você me disser em que folha processual tá isso, pelo menos como um termo de queixa. Não, eu vou provar porque Imagina. existe uma correlação. Eu disse, não, meu lindo, eu não quero correlação. Eu quero que você me diga aonde figura isso. Porque o que você está fazendo agora é imputação de crimes. Me, Aí ele me dá uma ficou. parte O rapidinho. Antônio, o nosso amigo Antônio que tá aqui, o Antônio, a última vez que conversei com ele, eu vi que ele é petista. Você é petista, né, Antônio? Filiado desde 1994 e com muito orgulho. Esse é o nosso Olha, Eu amigo lá queria. da Twitch. Galera da eu, Twitch, tô- eu eu tô achei, eu agora no achei, eu achei TikTok. interessante, Eu né? tô Porque eu vi agora que no ele sabe TikTok. discutir bem, Lava Jato. Eu vou descer já, e aí o Antônio pegou e Aham. falou, né, que o Lula é a virgem no cabaré, né? Ele até brincou assim comigo, né? Falou desse jeito, de que não havia provas que possam condenar o Lula, né? Você acha que não há possibilidade do Lula, tantos anos, estando envolvido na política, ter feito alguma coisa errada? Tipo,
Ou até qualquer presidente, qualquer pessoa, independente de quem seja, assim. A pergunta foi para mim? Pro Eu Antônio, para parto você, do, pode responder. O Antônio eu fica à vontade, parto do responde. princípio, eu parto de um princípio, Mateus, da presunção de inocência. Todos nós somos inocentes, isso é uma premissa constitucional. Mas eu queria que o Hugo me Sim. permitisse aqui rapidinho, para eu explicar para ele essa história de PT FARC, eu sei de onde vem. Ogro, 1989 houve o sequestro do Abílio Diniz. Tinha um integrante de Fortaleza, Ceará, e outros aqui dos países da América do Sul, acho que Colômbia e não sei se tinha Venezuela aqui. Bom, então o que foi que fizeram? Prenderam o cara de Fortaleza, montaram um cenário com materiais de campanha, certo? E associaram esse sequestrador ao Partido dos Trabalhadores. E esse sequestro teve envolvimento direto das Farc. Daí vem, só que é o seguinte, nunca provaram nada, inclusive o Abílio Diniz tem certa amizade, tem ou tinha, com Lula. Nunca teve envolvimento nenhum do PT com Farc, apenas ilações, assim como a enfermeira que tinha abortado do Lula, a enfermeira Miriam, a venda de um automóvel que o Lula vendeu, tudo legalizado, ou seja, o Lula é um cara que é vigiado, fiscalizado desde quando ele entrou para o sindicato. Tem nada, Matheus, contra o Lula, nada, nada, nada. Olha, eu conheço a Lava Jato igual eu conheço o isqueiro que eu tô com ele aqui na minha mão, ó. Uhum. Dá pra ouvir, né? Uhum. Entendeu? Não tem Tá. nada contra Lula, nada, nada, nada. É zero. O Lula, olha, não encontraram nada de irregular nas contas do Lula. Não encontraram nada de irregular nos filhos do Lula. Nada, não existe nada contra Lula. De fato, o Lula é uma virgem no CABARE com acento agudo no E. Passa a palavra. Deixa eu Boa só, noite. só Ele receber o Boa projeto noite. 206 aqui rapidinho. Fica à vontade, meu querido. Boa noite. Eu queria dar boa noite pro Antônio, que é um cara inteligente aí, pro Matheus e pro dono da valeu, live projeto. e pros jumento de direita, que até hoje acredita que o Bolsonaro vai voltar a ser presidente. Coisa que eu acho que não vai voltar, né? Porque ele cometeu alguns crimes e esses crimes agora vão ser julgados e talvez é mais fácil ele ir pra cadeia do que voltar pra presidência. Exato. Por quê? Porque o cara que incentiva a pessoa a não usar máscara na pandemia e faz motociata, fica andando de jet skis e o povo morrendo, não é um exemplo de presidente pro Brasil. Um cara que É, fica fazendo eu, gracinha, entendeu? eu agradeço. A gente está Sim. recebendo agora aqui alguém de direita, que é o indireitão da esquerda, e ele disse Isso, que boa quando. noite. Boa noite. Boa noite. Boa Ele disse noite, que. Ogro. Boa noite. Boa noite a todos aí. Ele fala Boa assim, noite. endireitando a Boa esquerda. noite, Aí ele fala projeto, que. e boa noite em direito. Ele fala Boa assim noite. que a história do Lula ele conhece bem. Não é o tema da live. Eu Conheço. queria saber, eu queria saber o que é que ele acha acerca do julgamento do TSE feito ontem, na sexta-feira, com a decisão proferida pelo voto do Alexandre de Moraes e da Carmen Lúcia. E se ele acha isso aí praticamente, se ele acha não, né? Quais são os argumentos que ele tem para apresentar se a decisão não foi justa? Olha só, se a gente for ver o julgamento do TSE, é totalmente parcial, né? Certo. Eles estão julgando o homem, não estão julgando a atitude, porque, veja, a reunião com qualquer embaixador, a única prerrogativa que existe é no executivo. No no STF, não existe fazer reunião com nenhum tipo de embaixador, não é a alça do STF. Certo. Então, veja, quando o Fachin se reuniu com os embaixadores, ele cometeu o crime. Agora, a prerrogativa de reunião, Desculpa, direito, rapidinho. a Você pode. prerrogativa de Só um reunião minutinho. com os Direito, você Só um minutinho. chamou Só um o minutinho, só um minutinho. Antônio de mentiroso aqui? Só um minutinho, não, só um minutinho. Direita, você pode explicar pra gente qual foi o crime e qual foi o teor da reunião do Fachin com os embaixadores? Só pra gente poder ficar ciente. O teor é que ele discorda do processo eleitoral. Ele Não, desculpa, discordou do Fachin. processo eleitoral. E Você na disse época, Não, desculpa. e na O Fachin época, fez uma reunião. veja, na época, ele era presidente da República.
Como, veja, Não, desculpa, você amigo. quando Amigo, você tem desculpa. fórum Amigo, privilegiado, você Oi, não tá. direita. Você tem tá. direito Ô, direita, Ô, tu é Vinícius, louco, Você tá tá falando do Paquinho, mentindo. porra. Você ô falou que o Vinícius, Antônio é mentiroso aqui na rolagem. rapidinho, E o gente, Antônio não é rapidinho. mentiroso, não. Só um é minutinho. mentiroso e eu provo Peraí, que é projeto, mentiroso. Só um O peraí, Antônio peraí, não é minutinho. projeto, mentiroso, não. peraí, Você peraí, respeita o peraí. cara. O É princípio, mentira o e eu princípio. provo, porque eu quero saber quem de vocês morou em São Bernardo que nem eu. Se Certo. você Ele morar é em do São PT, Bernardo, meu amigo. aí Ele você faz pode parte do até discutir PT. comigo. Caso É, contrário, você está comprando alguma coisa que você também não conhece. em direita, posso falar um pouquinho? Você me Não permite? é que você está falando, eles estão interferindo na nossa conversa, não pediram Não, mas licença eu para posso, eu entrar, posso falar e aí rapidinho? eu te dei Você me a permite? fala e ele passou a me agredir aí. Não, você me Mas permite falar você que rapidinho? chamou o cara de Ninguém, mentiroso Aí, aqui. ó. ninguém tá Aí. agredindo ninguém, não. Rapidinho. Até porque eu não usei adjetivo de mentiroso com ninguém. Você usou lá embaixo, eu volto a É dizer. mentira, porque Eu ele não posso conhece a falar? história, Eu, tá eu mentindo. posso falar? Esse cara tomou Você uma. me permite falar? Projeto, segura aí, deixa eles falar rapidão. Calma aí. Vê só, cara. Você falou que o ministro Fachin tinha feito uma reunião com embaixadores e que isso era crime. Você tem como apresentar qual é a tipificação penal desse crime pra gente? Não precisa nem tipificação. Quando você entra numa esfera que não é sua, você já está invadindo Não, o outro desculpa, amigo. poder. Então Amigo, Esse veja, desculpa. cara não Não, sabe amigo, nada, desculpa. não, moço. Desculpa, amigo. Desculpa, rapidinho. Eu vou ser bem direto. Eu só debato com fatos. Eu tô com a ação aqui na minha frente, o número da ação na minha frente. A ação não foi movida pelo PT, foi movida pelo PDT, caso o amigo não saiba. Estou aqui com a ação onde a ação fala de desvio de finalidade e você cometeu um erro, você dizendo que ministros do STF não podem reunir-se com embaixadores. Qualquer órgão do legislativo, executivo ou judiciário pode se reunir através de comissões internacionais com embaixadores. Isso está previsto inclusive na Constituição. Você falou inclusive que você morou em São Bernardo do Campo e sabe da história. Gostaria que você me dissesse em que folha de processo consta que o que a gente está falando aqui é mentira, porque eu estou com um processo na minha frente aqui. Eu não vou debater o que o senhor acha, eu vou debater o que é fato. O que é fato é o que foi julgado pelo TSE. Eu peço desculpa se eu fui grosseiro, mas é dessa forma que eu vou ter que levar o debate. Ele não sabe de nada, moço. já Esse que você cara ele não está sabe de falando nada. de fato, você poderia, por exemplo, explicar por que que Marcelo Odebrecht devolveu para a Lava Jato 300 milhões numa conta nas ilhas paradisíacas que era destinado para a aposentadoria de Lula? Explica para nós aí. Você pode repetir, por favor? Em direita, você está criminosamente Antônio, ele chamou você mentindo. de mentiroso, Antônio. Falou que você é mentiroso. Ogro, me passa a palavra, Ogro, por Cabra favor. safado. Não, peraí, Ogro, me Pessoal, passa a palavra. Pessoal, rapidinho. Em direita, você disse que o Marcelo Odebrecht devolveu 300 milhões voltados para a aposentadoria. O lugar onde você viu isso aí tem 3 fontes que colocam agora. Uma delas é 2 de março de 2017, na delação dele. A folha é a folha 14. Isso foi publicado no jornal O Globo e foi desmentido pelo próprio juiz Sérgio Fernando Moro, onde diz que o relatório não era para a aposentadoria de Lula. Ele fala isso na folha 27 do processo. Depois aparece na folha UOL também que Lula não avaliou propina da Odebrecht de 300 milhões. Muito pelo contrário, o acordo teria sido feito entre o tesoureiro do PT e teria sido pela Odebrecht, e não foi pelo Marcelo Odebrecht. E ainda foi colocado também, como você falou aqui, no Correio Brasiliense, publicado em 6 de setembro de 2017, que Lula não negociou o repasse de 300 milhões. Houve 4 agências de checagem. Portanto, a notícia que você trouxe agora, ela é falsa. Não. É mentira, ele só sabe falar mentira. Eu vou te falar por que não é falsa, porque isso caiu em delação e foi comprovado. Se você, para você ter ciência, uma delação, presta atenção, uma delação, não basta o falar, tem que trazer Ele vai prova. pautar. Ogro, ele tá com aquela velha tática do bolsonarista. Esse cara, não. Ele não vai Me passa a entender nada. palavra. Só um minutinho. Me passa a palavra, Ogro. Marcelo, eu estou com a delação do Marcelo Odebrecht aqui na minha frente. A delação dele foi retificada. Sabe o que significa uma retificação em delação? Significa que os trechos que não interessavam o processo foram suprimidos. Deixa eu só concluir para você. Mas não é pra Peraí, contar senhor, mentira, não. amigos, Você fica amigos, contando peraí, mentira. peraí, amigos, amigo, do tá? debate, Você vai viu? Quando eu vou descer. falar, Vou vocês me assistir. contam. Você vai descer, amigo, tá? Forte abraço. Porque mentira a gente não vai suportar mais. Você vai É descer, verdade. tá bom? Não sabe Ele já chamou o debater, Antônio fica de mentindo, mentiroso. não sabe justificar nada. O rapaz chegou aqui,
Eu vou abrir aqui até a própria página da Conju. A página da Conju. Eu sou fraco no debate? Beleza, beleza, endireitando. Você disse que era verdade. Eu sou fraco no debate, eu aceito, cara, o que você tá dizendo aí. Eu não vou estar batendo boca. Vou estar batendo boca contigo pra quê? Eu vou ganhar o quê batendo boca contigo? Você sem direita não sabe de nada, moço. Eu sou fraco no debate, a diferença é que eu, particularmente, estudo, né? Ficou com medinho da Real, abraço. Eu fiquei com medo da Real, pronto, você tá super certo, cara. Eu tô aqui, o delegado da Polícia Federal vai até mostrar, porque a gente tem que desmentir. Deixa eu tirar aqui. O Antônio ficou com medo. Vamos E aí, bloquear, Antônio, o cara te chama de mentiroso, você não fala vamos nada pro bloquear, cara? porque assim, não, Não, eu desculpa, esperei minha palavra aqui, não deu certo. mas, gente, A live é do Ogro. não é isso, é porque a gente não tem o que debater, por exemplo, quando a galera coloca essas bases. O cara colocou agora o seguinte, que é as delações. Eu abri a delação. O cara falou que só o Bolsonaro poderia fazer reunião com autoridades internacionais. Então eu queria que ele explicasse por que o filho dele também, que não estava na agenda, foi se reunir com embaixadores de outros países. E por que o filho dele, ainda enquanto deputado federal, foi levar um pendrive na Arábia Saudita, cujo não constava. O filho dele deixou de trabalhar para fazer turismo barato na Arábia Saudita. Então, assim, a gente não tem, gente, que ficar dando mais espaço para essas pessoas. Eu achei que o indireito eu pudesse dizer o seguinte: não, Ogro, olha, na página tal, do processo tal, aparece isso, vai lá, dá uma lida. Então, para defender o meu amigo aqui, Antônio, para defender os demais, acho que a gente não tem que estar batendo boca. Não é necessário, Sim. não é frutífero. A gente tem que mostrar o seguinte: se o indireita subir aqui com folha de processo, disser onde é que está, né? Folha de processo, sei onde é que está. Ah, não, mas eu morei no ABC Paulista. Certo, você morou no ABC de Paulista, velho? Beleza, parabéns para você. Mas me explica, onde está falando aí? Aí depois eles fazem aquela velha tática, não aguenta a verdade, não. Essa verdade de Nárnia, do ITC, eu não aguento de fato, gente. No Instituto eu tirei do... né? Não aguento. Meu discípulo da Airfry, experimente. Maravilhosa. Não me esposa dos batata frita, gente. Foi mal. Então, assim, Os bolsominions são jumento, né, gente? eu queria Eu não dizer gosto de Gente, defender, não. muito obrigado, viu? Como sempre, muito bom. Antônio, pra projeto. você, Matheus, cara. Alô, Beijo no meu coração, é peixe. nóis. Valeu, Matheus. Abraço, Matheus. Tudo de bom. Eu queria que o Antônio falasse agora, porque o Antônio assim, Antônio, não vale a pena a gente entrar nesse debate, cara. Eu tô dizendo isso porque eu quero muito que essa minha conta passe a ter um maior alcance. Então, por que eu vou estar batendo boca com essa galera? Essa galera não lê, não pesquisa, né? Eu sou desse de live bolsonarista. Cada vez que eu subo, a galera me desce e não pensa duas vezes. Por que eu sou obrigado a tratar essa galera de maneira igual, de maneira desigual? Não. Nós devemos tratar os desiguais com desigualdade. E eu vou tratar os desiguais com desigualdade, né? Princípio constitucional da isonomia. Se ele chegasse aqui agora e dissesse, não, o Antônio mentiu, porque na página tal do processo tal acontece isso, isso e isso. Eu vou dizer, cara, que legal. Vamos analisar, manda o link pra gente, ou então diz onde é que a gente encontra, que a gente ia fazer um debate gostoso. Agora, o que eu vejo, queria muito que o Antônio depois também que o projeto falasse, é como essa galera, particularmente hoje, como é que vocês estão vendo isso? O que a gente acabou de ver agora foi alguém que acredita piamente nas próprias mentiras que conta. Então, Antônio, por favor, depois do projeto, eu adoraria ouvir vocês. Tranquilo, Ogro. Essa turma, muitos conhecem a Lava Jato, a maioria não conhecem, não sabem de Figueiredo Bastos, né? Quem era o advogado, não sabe quem é Alberto Youssef. Não conhece, eles desconhecem por total e querem opinar sobre aquilo que não entende. Seria mais ou menos a pessoa me chamar para debater Bíblia. Eu não entendo nada de Bíblia, eu nunca abri uma Bíblia, eu nunca li uma Bíblia, eu não sei quem foi Mateus, Marcos, Lucas, eu não sei quem é esse povo, eu não entendo. Eu entendo alguns artigos, incisos, algumas linhas que leio, mas debater essas coisas, então é no mesmo sentido, Ogro. Eles vêm querer debater daquilo que não entendem. Mas eu queria aproveitar o espaço que você me deu para dizer o seguinte. Hoje de manhã, umas 6 e pouco da manhã, eu entrei numa live de língua portuguesa afrodescendente. Eu não me lembro, até me disseram qual é o país. E tinha uma pessoa que estava com... Oi, boa noite, Patrick, tudo bem? Patrick, gente boa demais na rolagem. Tinha uma pessoa lá falando,
as mesmas maluquices daqui do Brasil. Aquilo eu achei interessante. Dizendo da cartilha gay, falando do ideologia de gênero, falando que as faculdades lá do país dele, na verdade, é para orientar comunistas, socialistas. Aí eu entrei, né? A pessoa me aceitou e eu fui dizer que esse movimento de mentira está acontecendo não só lá como no Brasil. Simplesmente me derrubaram da live. Simplesmente quando eu falei que isso é mentira, me derrubaram da live. Ou seja, uma live de afrodescendente de língua portuguesa com o mesmo discurso no Brasil. O que me vem a entender que esse dispositivo do ódio, ele não é único no Brasil, Ogro. Isso é internacional, isso tem um comando internacional. Tu poderia falar alguma coisa dentro do teu conhecimento? O que é que tu sabe, ouviu falar a Gente, respeito? eu sou muito sincero, eu sou muito sincero. A gente tem praticamente. É exatamente esse cara, pô, que me desceu, Patrick, o Marco Zenaide. Eu pedi para debater com ele, gravei vídeo, inclusive chamando ele para debater, porque ele disse que o Lula tem envolvimento com narcotráfico. Eu fiz uma brincadeira com ele. Eu faço a brincadeira porque eu tenho certeza que ninguém ganha de mim. Eu disse que eu faria um pix de 10 mil se ele provasse isso. Do contrário, ele cancelaria o canal dele, tem 50 mil seguidores. E aí ele ficou todo, não, mas é só você fazer as ligações, é só você fazer as ligações. Eu não preciso fazer ligações. Eu só preciso que ele me diga, de fato, o que é que está acontecendo, que a gente vai para o debate. Ele vai ter que me provar por A mais B que o que ele está falando ali é verdade. Eu não preciso de fazer ligações. Então, assim, só respondendo ao Antônio, essa galera toda, e eu desci realmente o endireitando a esquerda, porque ele tem uma coisa que eu eu não respeito isso, né? Eu não sigo mais, Patrick, eu bloqueio, porque ele fala de ler, eu baixei uma porrada de livro de direito aqui que ele nunca leu. Ele citou coisa do Russell Kirk que ele nunca leu, ele citou coisa praticamente do Adam Smith que ele nunca leu. Eu peguei o meu módulo de filosofia que eu dou aula no ensino fundamental, é mais bem explicado que uma live dele, então a gente tem que tomar cuidado com essa galera, pô. Mas só explicando o que essa galera tá falando, antes de receber aqui o canhoto, eu concordo, Antônio. Existe sim, não é um organismo não, tá? Existem pequenas forças desconexas aí. Você vai ver que não está conectada à extrema-direita dos Estados Unidos, não está conectada com a extrema-direita do Brasil, ela não está conectada. Quem faz esse esforço absurdo é o Eduardo Bolsonaro. A gente vai pegar também ali que a extrema esquerda italiana não está conectada com a extrema esquerda brasileira, porque a extrema esquerda é pequena. Então, assim, não existe uma conexão. Mas a maldade, como eu falei, antes do Matheus sair, que foi a maldade que elegeu o Bolsonaro, ela está presente em todos os ambientes. Entendeu? Ela está presente em todos os ambientes. Sem tirar nem pôr. E quem votou em Bolsonaro votou pela maldade, não votou porque ele era o ficha limpa, o inesgotável, blá blá blá, não. Quem votou, votou sabendo que o cara era ruim. E aí, quando a gente vê esse povo falando de cartilha, de banheiro, e eu faço um desafio ao pessoal do MBL, inclusive aqui da minha cidade, de Maceió, eu faço um desafio. Por que vocês não debatem economia, já que vocês defendem tanta escola liberal do Mises? Sabe que vocês não debatem economia? Porque vocês não sabem. Aí o que é que vocês fazem? Vocês ficam ali partindo para a pauta de comportamento. Salve, salve, Aldrin. Queria muito fazer um podcast com o Aldrin. Gente boa demais. Acompanho ele, dou muitas risadas aqui. Então, assim, eu queria muito fazer um debate com a galera do MBL aqui da minha cidade. Queria que eles explicassem, por exemplo, o prefeito, o JHC, é um simpatizante do MBL aqui na cidade. Por que que não pagou a banda Flor de Mandacaru? Por que mandou desligar o som das bandas pequenas? Por que fez uma festa elitizada? Por que as costas para o povo, enquanto a população está debaixo d'água em Maceió? Né? Eu queria muito perguntar, inclusive queria perguntar ao Marco Zenaide também, que eu gravo vídeos aqui, e eu sei que ele me assiste com a conta secundária, não tem nenhum problema não, meu filho. Até eu quero que você aprenda para você poder fazer melhor a sua live. Então, fica à vontade, você pode fazer, tá bom? Mas é isso, Antônio. Antes de passar para os que chegaram agora, a gente já está encerrando essa live a princípio, mas assim, para a galera entender, né?
Aldrin, queria muito gravar com você, cara. Queria demais gravar com você. Não tem nada a ver com o lance de seguidores, né? Porque eu acho o seu conteúdo muito leve em relação à esquerda, em relação ao progressismo. E eu não tenho vergonha não. Quando eu gosto de alguém que eu quero gravar, que eu sei que vai ser gostoso pro meu canal, para as minhas redes sociais, eu falo. E não tenho nenhum problema com isso, não, tá? Mas era isso, Antônio. Eu acho que a galera hoje. Acho não, tenho certeza que a galera tá aqui hoje. O Patrick viu o que aconteceu. A galera viu porque foi que eu desci a Cláudia, né? A Claudinha. Porque foi que eu desci ela ontem sem bater boca. Porque o bolsonarismo virou isso, galera. O rapaz que tava aqui, e aí eu peço mais uma vez desculpas ao Antônio. Queria muito ouvir o Antônio e queria ouvir também os demais. Mas o rapaz que tava aqui, ele disse que não precisava fazer nenhum tipo de correlação. O Lula era bandido e pronto. Esse é o tipo de discussão que eu vou travar. Eu vou gastar o meu tempo, meu dinheiro, minha paciência. Não, não quero, não posso, não vou fazer isso. Eu tenho Ô, mais o que Grueb, fazer. tu tá me ouvindo Oi, bem, cara? Tá me ouvindo bem? perfeitamente, meu querido, perfeitamente. Ah, legal. Não, não, eu te interrompi, mas era para saber se estava bom aí o áudio. Manda ver aí. Não, É, fica bom. você quer continuar? Não, manda ver, manda ver. Não, eu tô chegando na. Boa noite, Altieri. A todos, a todas e a todes. Boa noite, boa noite. Então, assim, Ô, Gru, oi. tava falando a respeito desse negócio aí que tu disse. Eu já não perco mais meu tempo, não, cara. Hum, Sério mesmo. Ó, meu pai é bolsonarista, tá? Meu pai, imagina. Ele fala as coisas pra mim, eu falo, pai, mas eu tento não fazer chacota, mas eu não consigo, cara. O menino aí botou aí Lula ladrão. Pô, o cara tá dando R$ 1 milhão aí pra alguém mostrar a prova. Esse cara que botou Lula ladrão aí, não que eu tenha nada contra, até porque eu também sou pobre, mas, porra, você tem essa cara de pobre aí, você podia estar com 1 milhão, porra. É só tu mostrar as provas lá, bicho. Entendeu? Não adianta você ficar recebendo vídeo de disparo em massa durante 8 anos e ficar nesse vazio mental aí, Lula ladrão, Lula ladrão. Cara, tem gente que tá dando 1 milhão pra quem mostrar a prova. Vai lá, bicho, ganha lá 1 milhão. Tu não quer ganhar o Pessoal, mesmo por quê? todo bolsonarista só sabe contar mentira. Eles moram lá em São Paulo, nunca saiu de São Paulo e fala da Bahia, fala do Ceará, fala que o povo lá tá passando sede nas lives. Então, eles falam do que eles não sabem, entendeu? Todo bolsonarista é jumento, burro, idiota. E não tem que estar passando mais mão na cabeça desse povo mesmo, não. Tem que Só, só xingar pra eles. gente, só pra gente garantir. Não é o caminho, não, cara, xingar. Até porque a gente faz o Nem seguinte: acho que não. não é o caminho Mas xingar, não. Até chacota eu porque faço. a gente pode fazer a chacota e a ironia. Agora, quantas pessoas sobem, como aconteceu agora, no caso do cara que chegou aqui para agredir o Antônio, eu tenho que ser mais analítico, sabe? Eu falo sobre Mas não a adianta, cara, sociedade. não adianta. Foda Não, que não mas eu, adianta. eu dou aula sobre sociedade. Eu dou aula sobre sociedade analítica, mas eu não falo, não sou analítico. Cara, tem que pegar esses caras, se eles estiverem falando muita coisa assim, deixar o cara falando sozinho. O Marcos, a galera tá falando aqui, ele não me sobe por um único motivo. Eu vou pegar esse argumento que ele tá falando aí e vou bater nesse argumento até que o argumento não fique, não sustente em pé. Eu vou bater nesse argumento até que ele não sustente em pé, né? Vai ser dessa forma. E aí, conforme eu vou Ogro, batendo... Oi. eu tava aqui, eu cheguei na tua live, eu fiquei na rolagem um pouco, escutando a tua fala e o Antônio também falando. Boa noite a todos aí. O Antônio Fábio, ele é um grande companheiro, portanto, Ô, eu Canhoto, tenho pra que mim tá um render. pouco baixo. Desculpa eu atrapalhar aí, mas pra mim tá um pouco baixo. Vê se melhorou um pouco, porque eu tô de fone de ouvido aqui. Melhorou bastante, né? O Antônio é um grande companheiro, é o cara mais arengueiro do TikTok, então o maior caçador de confusão chama Antônio Fábio. Então vejam vocês, onde o Antônio Fábio vai, parece que ele é um prato de açúcar, porque as músicas vai tudo em cima. Mas o Antônio não falou nada com o cara, não. Não, Beijo no exatamente. coração, Canhoto. Sou teu fã, Canhoto. Exatamente por esse motivo, porque na verdade, vejam você, esses ataques eles não têm fundamento. É simplesmente pelo fato do outro existir, eles já vão com 5 pedras na mão. Mas, Canhoto, eu diante. entrei numa live, Canhoto, eu entrei numa live direitista. Uma vez, eu não entro mais, eu não entro. Mas eu entrei assim naquela onda. Aí eu falei assim, olha, eu comprei 2 barracas de 2 lugares.
no Carrefour, R$ 34, para ajudar os patriotas. Eu vou ajudar 4 patriotas. Fica na frente do quartel, não sai de lá até você salvar o Brasil do comunismo. Aí a menina falou assim, você é gordo. Falou pra mim, você é gordo. E aí, cara, olha só, pra você ver, olha que loucura. Ela tava falando que no Nordeste não tinha pobreza, que o povo passava fome e que ganhava bolsa, e votou no Bolsonaro. Aí eu falei, vem cá, eu moro no Nordeste, você falou que eu sou gordo, e eu sou de esquerda, então você tá entrando em contradição, porra. Como é que eu tô passando fome e votei em Lula, se você tá dizendo que o pessoal do Nordeste só vota no Lula porque precisa de coisa, porque tá passando fome e me chamou de gordo. Então decide, porra. Cara, é pra rir, Então, porra. eles são capazes de desvirtuar e desconstruir qualquer coisa a favor da proteção que eles querem impetrar. Eu vou aqui, o Ogro, não tomando espaço, mas agradecendo a oportunidade e com a presença do Antônio Fábio, porque é muito importante essa opinião. Veja você, hoje mais cedo estava tendo uma live, numa discussão, inclusive o Antônio estava lá, é por isso que eu vou falar sobre isso aqui agora. E aí eu estava na rolagem ouvindo, eu acho a live muito bacana, muito fundamental, mas aí subiu um bolsonarista lá falando sobre criança LGBT, parada gay, que não sei o que, inclusive, se eu não me engano, né, Antônio, ele é um bolsonarista que mora no Nordeste, ele tem um sotaque nordestino. Mas vamos lá. Ele falando que é um absurdo levar criança para parada gay, porque não existe criança trans, que isso, que aquilo outro. Ele estava tão preocupado com a história de ter uma parada gay em São Paulo. E essa parada gay ter aí as suas famílias com os seus filhos, que as famílias reconhecem e amam os seus filhos desde a sua infância, da sua terna infância, com a sua peculiaridade, estava tão preocupado com isso. E eu inclusive, eu escrevia na rolagem, falei assim, pergunta para esse bolsonarista o que ele acha do Daniel Bittar. O que ele acha do Daniel Bittar? E aí, infelizmente, acabou que a discussão transcorreu, né, Antônio? E ele foi derrubado da live pelo seu discurso de ódio. O Daniel Bittar, só esclarecendo, o bolsonarista odeia pauta LGBT. Pauta de minoria, qualquer uma que seja, o bolsonarista odeia. Então, eles odeiam principalmente os LGBTs, porque é uma comunidade que não vai suar a testa para poder bater de frente com o bolsonarista. O Daniel Bittar, ele é um bolsonarista que ele foi numa escola, sequestrou uma criança de 12 anos, colocou essa criança dentro de uma mala, jogou dentro do seu carro, arrastou essa mala para dentro do seu apartamento para bater e estuprar essa criança. Desculpa a palavra, porque eu sei que a gente não pode falar isso. Mas isso o Daniel Bittar fez. E o Daniel Bittar, ele é um militante de Bolsonaro. Ô, Canhoto, isso ele não falou. Vai ter em todo lugar, cara. Sempre vai ter. A humanidade ela é. E outra coisa, eu vou te dizer uma coisa, que ela é muito pesada. Desculpa eu interromper e tal, te interromper também, Canhoto. Mas eu vou te falar uma coisa muito pesada, cara. Você já parou para pensar que as minorias que as pessoas atacam, que essas pessoas que atacam minorias, isso é covardia, justamente pelo fato lógico de que é o seguinte: mais pessoas contra menos pessoas, uma força maior contra uma força menor, não é uma covardia? De qualquer maneira, se você parar para pensar, é uma covardia. Por quê? Porque, peraí, galera, vamos emparelhar, né? Por que na luta tem um cara do mesmo peso, tem a pesagem e tal, né? Dois caras que sobem, dois sozinhos, o juiz separa, ninguém chuta a cabeça de ninguém, o amigo não vem não dar uma cadeirada, o outro não vem não dar uma facada. Por que acontece isso numa luta? Para não ter covardia. Meu irmão, dois caras, mano a mano, do mesmo peso, só os dois ali, né? Se cair no chão, apagar, o outro não chuta a cabeça. Só um minutinho, gente. O Daniel Bittar, eu tô pesquisando aqui, tem muita coisa que tá colocando Daniel Bittar associado a Lula. Alguém me explica, por favor. Carlos Jordi acabou de postar Daniel Moraes Bittar, aí bota aqui.
Estão dizendo que ele é de esquerda. Mas, cara, um é de esquerda, outro é de direita. Mas é porque ele estava com essa... Ele, acho que tinha um partido que ele era, né? Que era de esquerda. Por isso que estão dizendo que ele era de um partido. Ele tá segurando, é Daniel Moraes Bittar. Ele tá segurando uma bandeira aqui. Eu realmente estou voando. Se alguém me explicar. Ele estuprou. Mas pessoas estão dizendo que ele é um esquerdista. Acho que é do PT, não sei. Só que é o seguinte, foi o que eu falei para ele. Cara, maluco, você é maluco, gente retardada, você vai encontrar em qualquer lugar do planeta Terra, velho. De cor, de qualquer religião, de qualquer... Aí por isso que eu quis dizer para ele a respeito do covarde. Por que esses caras aí atacam a minoria, entendeu? Eu quis dizer para ele, não interessa o que ele seja, cara. Entendeu? Ele pode ser o pai do Lula, mas ele não passa de um covarde. Simplesmente isso. Por isso que essa galera fica com essas... Por exemplo, qual é o problema do cara ser LGBT? Alguém me disse? Você tá indo pra padaria, tem um casal LGBT, eles se beijando. Você vai deixar de ir pra padaria? Ou você vai pra padaria e vai voltar? Agora me diz ao contrário. Se você chegar assim, o casal LGBT tá lá se beijando, você às vezes vai impedir eles de estarem ali andando, porque tem gente que agride. Eu levava muito na brincadeira, assim, não na brincadeira em relação ao LGBT, mas dizendo assim, cara, mas a gente tem que ficar uma coisa legal, né? Vamos parar de dar ênfase para essas coisas. E aí eu tenho um rapaz, um amigo aqui no TikTok, que ele é gay, né? Ele é homossexual, vamos dizer assim. E ele explicou para mim, ele falou, cara, mas sabe qual que é a luta? É porque tem gente morrendo. O Brasil é o que mais mata gente, cara. LGBT, velho. Olha tem como gente as coisas morrendo, são, gente. cara. O Jornal da Cidade Online já colocou, gente, hoje é sábado, às 19h30. Urgente. A anulação da decisão do TSE pode acontecer em breve. Jornal da Cidade Online está postando no Twitter, no Instagram e no próprio TikTok. E já tem aqui também dizendo que o Daniel Bittar, no caso, não é membro do Partido dos Trabalhadores. Ele era um progressista, e aqui a galera está colocando, mas ele aparece em foto montada com o Lula, Daniel Bittar. É uma foto montada com o Lula, e também é aquelas montagens, né, que a gente faz a foto do lado do lado do Lula. Mas não avisa que ele seja ligado ao PT, mas tem muita coisa toda a ligação do Daniel Bittar ao PT foi montagem feita na internet. Nós já vasculhamos a vida do Daniel, inclusive, é uma montagem, inclusive, essa montagem que está publicada no Twitter aí, esse tal de Daniel com uma bandeira vermelha na mão, o rosto dele é copiado e colado e ele está abraçado a um totem Isso. de papelão do presidente Lula. O Canhoto, o que muda o que ele fez? Nada muda o que ele fez. O problema não é... Ele continua sendo criminoso. A questão toda é tentar imputar o crime que esse Daniel cometeu à figura de Lula à esquerda. Isso não é um crime de característica política, isso é um crime de característica sexual. Ele acaba de ser demitido também, ele foi demitido do Banco de Brasília, onde ele era servidor concursado. Ele era um analista de TI, com 42 anos, ele era concursado desde 2015 no Banco Exatamente. Federal de Brasília. E aí, quando a galera vai pesquisar quem não tem filiação político-partidária alguma. E aí, de imediato, a galera já faz esses comparativos, mas não tem nenhuma colocada aqui apontando que ele seja do Partido dos Trabalhadores. É bom a gente falar. Isso só prova o tipo de gente que a galera tá lidando em relação à política. O cara chega falando de Deus, de não sei o quê, de religião. Cara, tem um cara que eu esqueci o nome dele, que ele fala assim, olha, se você quiser encontrar Jesus, o último lugar que você tem que procurar é na parada para Jesus. Marcha para Jesus. O Canhoto falou a respeito de levar crianças para a parada LGBT e tudo mais e tal. Como se você vai levar uma criança para um bloco de carnaval? Você vai levar uma criança lá para o meio do carnaval de Salvador, lá do chiclete com banana? Vai ter um risco, mas tem criança lá, tem gente que leva. Agora, eu acho que o pensamento principal foi aquilo que eu acabei de falar ali. Existem pessoas LGBT que estão sendo assassinadas, cara, a troco de nada.
Sacou? A menina falou ali, pô, eu fui expulsa da minha casa com 13 anos porque eu era homossexual. E o que ela teve que fazer? Se prostituir, meu irmão. Pra ganhar, pra comer. A própria família botou pra fora. Porque era isso. Agora, assim, vamos partir pro lado, sair do lado da ideologia de gênero, né? Que nem existe. Que o pessoal botou essa na cabeça desse coitado desse povo aí. Qual o problema, cara? Qual é o problema? Bicho, se você passar indo pra padaria, se eu sair aqui agora, eu vou pra padaria andando, tiver um casal LGBT se beijando, eles vão me impedir de ir pra padaria? Não vão. Agora, ao contrário, acontece. O cara tá indo pra padaria de mão dada com outro cara, ninguém bate no cara e mata o cara. Porque o cara tava de mão dada com outro cara. Então, as crianças estão indo lá, tudo mais, não sei o quê. Cara, elas vão lá, sabe o que elas sabem que vai acontecer? Elas vão perceber que aquele pessoal lá não faz mal pra ninguém. Claro, se tiver acontecendo pornografia, baixaria e tudo mais, isso pode acontecer em qualquer lugar, até onde tem pessoas héteros. Então, a probabilidade delas perceberem que esse pessoal não faz mal para ninguém, quer dizer, é o que eu estou te falando. Gente ruim tem em todo lugar. Tem no futebol, no Flamengo, tem na China, tem na África, tem na esquerda, na direita, tem no LGBT, tem nos machão. Então, tem em todo lugar, cara. Só que também tem gente boa. Os caras falando da favela. Não, o cara foi lá pra favela. Na favela só tem bandido. Não, mentira. Ogro, se você tá com um computador aí na sua frente, abre o site do Metrópole. O site do Metrópole e joga lá, Daniel Bittar, para você ver o que o site do Metrópole publicou. Eu vou ler aqui o compêndio, que diz o seguinte: nas mídias sociais, o Daniel fingia combater a pedofilia para não ser descoberto, segundo as investigações. Ele, inclusive, teve o cuidado de sair do DF, onde poderia ser reconhecido, para cometer os seus crimes em Goiás. Não tem nenhuma relação com o PT, com a pauta da esquerda. Não tem absolutamente nada a ver o Daniel Bittar com a pauta da esquerda. Tudo que tem na rede hoje circulando é montagem. Eu gostaria muito de agradecer a participação de todos. A gente vai encerrar a live por aqui, mas assim, é estarrecedor como a galera que não tem mais argumentos tenta fazer isso dessa maneira, galera, tenta levantar isso. Então, o meu recado final para a galera, e agradecendo a todos por terem ficado aqui até esse tempo, nós transmitimos a live aqui por 1 hora e 42 minutos, com uma boa conexão. Nessa live participaram mais de 1.320 pessoas, 10 novos seguidores, e muitos mandaram presentes. É o seguinte, gente, não vamos debater mais com bolsonaristas, a gente vai simplesmente colocar eles agora num canto e ir recolhendo, diminuindo esse espaço, até que eles não consigam mais respirar, tá bom? Deixem eles lá, nós seguimos aqui, sempre desmentindo o que for possível. E como o próprio professor Giraldelli já dizia aqui, ó, né? E também o historiador, ele fala o seguinte: cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. Então, gente, muito obrigado a todos e até mais. Valeu. Vou abrir uma live lá, tu abre, pra gente conversar. Eu vou abrir uma live agora, Ogro. Eu vou abrir uma live que convida o Antônio e o Rafael e você também, porque eu quero discutir o Le Monde Diplomatique. Eu quero a presença de todos lá. Certo, só um minutinho. Passo de tudo. Eu já estava fechando a minha live aqui. Eu adoraria conversar contigo, se você quiser subir. A partir de agora vamos falar do governo Lula e com provas. Eu adoraria, se você quiser subir, eu te abro uns 5 minutinhos para você poder falar. Passos, vamos ali na live do Canhoto pra gente conversar também, a gente Canhoto, falar gente. com você. Forte abraço.